Aleluia, shalom queridos, graça e paz a todos. Quanto tempo que nós não estamos juntos em oração, em live. É muito bom poder estar aqui essa noite para exaltar o nome do Senhor, glorificá-lo junto a vocês. E eu queria começar esse momento orando ao Senhor, apresentando ao Senhor as nossas vidas, apresentando ao Senhor o seu coração, apresentando ao Senhor a sua casa, para que o Deus que tudo vê e que tudo conhece, Ele mesmo possa contemplar o seu coração nessa noite. Amém? Pai de toda graça, nós te exaltamos nesta noite. Glorificamos o teu santo nome, Senhor, na certeza de fé de que tu és o Senhor das nossas vidas e de que não há outro Deus que governe o universo a não ser o Senhor Jesus. Te exaltamos com tudo que temos, te exaltamos com tudo que somos. O nosso coração se rende diante da tua majestosa presença e nós clamamos para que, pelo poder do nome de Jesus, o Senhor acalente os corações que estão atormentados, ansiosos, inquietos, que em nome de Jesus, pelo poder do Calvário, o Senhor nos alcance de maneira total, de maneira profunda, de maneira genuína. Senhor, nós nos rendemos à tua presença. Nós nos rendemos ao senhorio de Cristo. E neste dia, nós queremos te dizer que tudo que há em nós pertence a ti. Senhor, não há nada em nós que não provenha do Senhor. Não há nenhum bem, não há nenhuma bênção, não há um dia sequer que acordemos de que possamos gloriar a nós mesmos por aquilo que temos. Toda a glória pertence ao Senhor. Obrigado pela obra maravilhosa de Cristo na cruz. Foi por amor a nós. Obrigado porque Cristo Jesus foi a oferta perfeita e suficiente, o mediador perfeito, único, para nos reconciliar contigo, Pai. Te louvamos por isso e te glorificamos, na certeza de que Cristo é o mediador perfeito entre o Senhor e nós. Não poderia haver outro homem, não poderia haver outra pessoa em toda a face da terra, e nem nos céus, que pudesse representar a nós melhor do que Cristo. Obrigado. Obrigado porque ao oferecer Cristo como sacrifício perfeito e mediador perfeito, o Senhor não estava apenas entregando um filho, mas o próprio Deus se fez homem, habitou nesta terra, pisou neste chão, comeu e andou como um de nós, padeceu as nossas dores e carregou sobre si as nossas enfermidades para nos trazer vida. Te louvamos, Senhor, na certeza de fé de que Tu és Senhor de todas as coisas que possam existir. Obrigado porque o Senhor nos ensina diariamente por meio do Teu Espírito a vivermos de maneira que contemple a intimidade do Senhor conosco, glorificando assim todos os dias a pessoa de Cristo, o meio perfeito pelo qual podemos ter comunhão contigo. Te louvamos e te engrandecemos, consagramos ao Senhor esta noite tudo aquilo que o Teu Espírito falará aos nossos corações. Nós nos tornamos receptivos para receber a indestrutível palavra de vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Mais uma vez, shalom a todos, graça e paz. É uma bênção poder estarmos aqui juntos. Hoje nós estaremos orando e ministrando e profetizando sobre o mês de agosto. O mês de agosto de 2023. É o 8º dia de live consecutiva e nós queremos proclamar a palavra. Por ela nós vivemos. É pela palavra, ela é o nosso guia, a nossa bússola, o nosso manual de fé e prática. É a palavra de Deus, de nenhuma outra palavra.
Então nós cremos em tudo que a Bíblia diz para a gente crer e abominamos tudo que a Bíblia nos diz para abominar. Então eu lhe convido a tomar sua Bíblia comigo na primeira carta, na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Sejam bem-vindos os que estão chegando. Que Deus os abençoe. É muito bom recebê-los. Eu quero aproveitar esse momento para poder te convidar a compartilhar essa live com outras pessoas. Então, antes de você sair da live, compartilhe essa live com outras pessoas para que elas possam ser abençoadas, para que essas pessoas possam orar junto conosco pelo ano de 2023, em especial pelo mês de agosto. Amém? Capítulo 2 de 1 Timóteo. Nós queremos nos deter aos versos 5 e 6. Mas, para entender todo o contexto, eu quero ler a partir do versículo 1, onde o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu amado filho Timóteo, vai dizer o seguinte: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém? Estou vendo algumas pessoas chegando, pessoas queridas. Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Deus. Hoje, assim como todos os dias, nós temos abordado diferentes atributos, características para a pessoa de Cristo. Hoje nós queremos falar de Jesus como o único mediador. Você pode repetir comigo isso? Jesus é o único mediador. Amém? Você crê nisso? Eu creio demais nisso. Não há outro mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus Cristo, homem. Ele é o único mediador. E o que é um mediador? Bem, o mediador é aquele que se coloca em intermédio com um propósito específico. Então, quando nós declaramos que Jesus ele é o mediador, e não só o mediador, mas o único mediador, nós estamos afirmando que ele é o único meio entre o Pai e você. Jesus é o único meio de ligação entre o Pai e eu. Entre o Pai e os homens. Jesus é o único meio. Nenhum homem pode chegar-se a Deus por meios próprios. Nenhum homem pode chegar-se a Deus por intermédio de coisas humanas, materiais e até mesmo emocionais. Não, não. Não existe nenhum meio que possa nos conectar ao Pai que não seja Jesus Cristo, o único mediador. Então, no mês de agosto, nós queremos proclamar como autoridades proféticas que o Senhor nos investiu. Nós queremos proclamar que Jesus Cristo é o único mediador para a salvação da sua casa. Jesus Cristo é o único mediador para a salvação da sua família. Jesus Cristo é o único mediador para a transformação dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Jesus Cristo é o único mediador para a transformação da igreja brasileira. Jesus Cristo é o único mediador para salvar os povos que não foram ainda evangelizados e alcançados dentro do Brasil e fora do Brasil. Ele é o único mediador para transformar o coração do mais vil pecador. Ele é o meio pelo qual nós podemos nos achegar ao Pai, Jesus Cristo,
homem. E ao olharmos para o texto de 1 Timóteo, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que o apóstolo Paulo está aqui trazendo conselhos muito específicos para Timóteo. E são conselhos que podem ser aplicados também a nós. Ainda que Paulo ele estivesse falando não a nós, mas a Timóteo, mas nós podemos olhar para esse texto aqui e aplicar às nossas vidas os princípios que o apóstolo Paulo está exortando Timóteo a viver. Primeira coisa aqui, o apóstolo Paulo está falando de questões práticas da vida, no que diz respeito ao proceder cristão. E quando nós olhamos para o texto e lemos mais uma vez, nós vamos ver que ele está trazendo uma exortação. Diga, uma exortação. Exortação. Ele está exortando o seu amado filho Timóteo a algumas práticas. E eu queria chamar a atenção para essas práticas que o apóstolo Paulo está chamando Timóteo a desenvolver. O Senhor também nos chama a desenvolver essas práticas que o apóstolo Paulo está chamando Timóteo a desenvolver. Veja, antes de tudo, pois, exorto, primeiro, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças. Primeira coisa, o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo a ter uma vida piedosa, a ter uma vida no temor do Senhor, a ter uma vida aos pés da cruz. O apóstolo Paulo está convocando Timóteo a ter o desenvolvimento da sua espiritualidade constantemente. Ele está dizendo, olha Timóteo, eu te exorto que você use a prática da oração. A prática da súplica, Timóteo. A prática da intercessão, Timóteo. A prática de ações de graças, Timóteo. Eu diria talvez que o apóstolo Paulo está chamando Timóteo a desenvolver na prática aqui a escola de oração. Ele está chamando Timóteo a viver uma vida de um intercessor, de um guerreiro de oração, de um valente de guerra. Ele está chamando Timóteo a se atentar para aquilo que é importante. Timóteo, seja um homem de oração. Timóteo, seja um homem de intercessão. Sabe, o Senhor continua a nos chamar em nossos dias a ser pessoas, homens e mulheres, que vivem a vida de joelhos. Deixa eu te dizer que aquilo que você precisa, talvez a salvação dos seus filhos, marido, esposa, talvez a transformação da sua cidade, da sua igreja local, talvez a transformação da vida do seu vizinho, talvez a mudança que esperamos na nação. Não sei o que você precisa no seu coração, o que você deseja no seu coração diante do Senhor. Mas eu quero lhe dizer que a convocação do Senhor a nós permanece a mesma. Exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças. O Senhor continua nos chamando a ter uma vida no altar. O Senhor continua nos chamando a ter uma vida piedosa diante do Senhor. Um coração quebrantado e entregue. Agora, claro que na teoria isso é uma coisa, na prática é outra. É muito fácil eu tomar o texto bíblico e ler aqui o que Paulo está dizendo a Timóteo e eu posso ler infinitas vezes, inúmeras vezes. Mas o convite do Senhor a nós é o convite de Paulo a Timóteo, é um convite à prática. É um convite a uma constância prática de súplica, oração, intercessão, ações de graças. É um convite prático, você entende isso? Você pode desejar a salvação da sua cidade. Mas se você não se apresenta diante do Senhor de tal forma que demonstre que você deseja isso, de nada valerá. Você pode desejar a salvação do seu marido, da sua esposa, não sei. Mas se o seu coração não se inclinar de maneira prática diante do Senhor, de tal maneira que expresse aquilo que você deseja, de nada valerá. Essa história de o Senhor está interessado no seu coração. Tá, mas o que o seu coração tem revelado diante do Senhor? O que o seu coração tem expresso diante do Senhor nos momentos de adversidade? O apóstolo Paulo não estava exortando Timóteo num momento de bonança, não, gente. Meus irmãos, o apóstolo Paulo não estava falando para Timóteo numa circunstância fácil. Timóteo estava diante de uma igreja difícil de se liderar.
em tempos de falsas profecias, de apostasia, de falsos mestres se levantando na igreja, de rebelião de todos os lados, de descredibilidade do ministério de Timóteo. Timóteo estava diante de uma enrascada pesada e ainda tinha que lidar com as suas próprias emoções, com a sua juventude e com tudo mais. Ele tinha que lidar consigo mesmo, com a igreja para pastorear, para ministrar, para ser ministro daquela igreja local e com todas as coisas à sua volta, dentro e fora do contexto da igreja. Então não estava fácil, não. Mas o conselho de Paulo a Timóteo não é se desespere. O conselho de Paulo a Timóteo não é, olha, Timóteo, fica praguejando mesmo, fala aquilo que você está vendo com seus olhos, que isso é a verdade, eu não vou mentir, eu não vou ser iludido. A sua boca é veículo profético na terra. Pablo, você está falando que tudo que eu vou dizer vai acontecer? Não. Porque nós não vivemos num mundo de magia, onde eu faço abra, você sabe o que mais, e a coisa acontece. Não, não, não. Não é assim. Tudo que pedirdes em meu nome, isso farei. Mas o Senhor fará como? O Senhor fará aquilo que está de acordo, alinhado à sua própria palavra. Porque o compromisso primordial do Senhor é com a sua palavra. Por isso Paulo não está exortando Timóteo a fazer uma coisa que estava em oposição à palavra de Deus, ou contrária à vontade de Deus. Veja que ele não está dizendo apenas, olha Timóteo, suplique, ore, interceda, agradeça à torta e à direita. Não, há uma base para isso. É a palavra de Deus. São os princípios eternos da palavra de Deus. Agora veja, pelo que é que Timóteo deveria suplicar, orar, interceder e dar ações de graças? Ele vai dizer aqui, ele devia fazer isso em favor de todos os homens. Diga, o Senhor me chama a interceder em favor de todos os homens. De todos os homens. O Senhor não nos chamou para ser críticos. O Senhor não nos chamou para sermos pessoas que vivem dando opinião no Twitter, no Facebook, no Instagram e onde mais for, acerca do mundo, da política. O Senhor não te chamou para isso. Nós não somos comentaristas do reino de Deus. Nós somos intercessores. A sua boca precisa falar em sintonia com os seus joelhos diante do Senhor. Se os seus joelhos não estiverem diante do Senhor, a sua boca não vai falar em sintonia com a vontade do Senhor. Eu quero lhe fazer um convite nessa noite. Remova da sua vida todo espírito de murmuração e de incredulidade, em nome de Jesus. Hoje o Espírito te convoca a não ser mais um murmurador, a não ser mais um incrédulo, mas a proclamar as verdades eternas da palavra de Deus, ratificando tudo aquilo que o Senhor já falou a seu respeito, a respeito da sua casa, a respeito da sua liderança, a respeito da sua cidade, a respeito da sua nação. Nós precisamos nos munir da palavra de Deus e proclamar aquilo que ela proclama. Declarar aquilo que a palavra de Deus declara. Nós não somos pessoas que ficam confessando palavras positivas. Nós não temos compromisso com palavras positivas. Nós temos compromisso com a palavra eterna de Deus. É ela que tem poder, não é a minha palavra que tem poder, é a palavra de Deus. E quando eu faço uso adequadamente, coerentemente da palavra de Deus escrita, pelo poder do Espírito, aquela palavra surte efeito no reino espiritual. Então, meus irmãos, veja, o apóstolo Paulo está chamando Timóteo a interceder, orar, a clamar ao Senhor, a estar diante do trono da graça, em súplicas, em ações de graças, em favor de todos os homens. Segundo, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Então veja bem, Timóteo devia orar pelas autoridades. Mas não só pelas autoridades, por todos os homens. Às vezes a gente diz assim, eu vou orar pelas autoridades que me convém orar.
Eu sou favorável ao prefeito, então eu vou abençoar o prefeito. Eu vou orar abençoando aquele prefeito. Porque me convém. Me é atrativo fazer isso. Mas se eu não concordo com aquele governante, eu vou rogar praga para aquele governante. Seja ele de que nível político for, tá? Seja ele chefe do executivo, legislativo, judiciário, não importa. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus ela não nos dá exceções. Quando você olha para o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo não coloca exceções quanto à prática piedosa que Timóteo deveria ter, de suplicar, orar, interceder, trazer ações de graças em favor de todos os homens e de todas as autoridades. O Senhor nos manda orar. O Senhor nos manda trazer diante dele palavras de ações de graças. O Senhor nos manda profetizar a palavra. Então abra sua boca e profetize o que o Senhor colocar diante dos seus lábios, segundo a sua própria palavra. E aí veja, uma vez que Timóteo vive na prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, por todos os homens, sem exceção, e pelas autoridades, aí veja o que vai acontecer. Qual o propósito dessa vida no altar, em intercessão pelas autoridades? O propósito é esse aqui, ó. Para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Meu irmão, você quer viver uma vida tranquila e mansa no Brasil? Então ore pelas autoridades. Mas não só ore clamando para que o Senhor gere arrependimento. Ore uma oração de identificação. Como se os pecados do presidente ou do governador, do prefeito, fossem seus pecados. Coloque-se diante do Senhor de tal maneira, de tal modo como se fosse seu aquele pecado. Como se aquilo fosse totalmente a ver com você. Ainda que diretamente não seja a ver com você. Não seja egoísta. Não ore pelo Brasil apenas porque você é um brasileiro. E aí o que for decidido lá em cima vai te afetar. Não, meus irmãos. Ore entendendo que o Senhor te chamou a interceder. Nós temos visto tantas questões complicadas dentro do Brasil e fora dele. Aqui tão perto de nós, né? O Peru sofreu agora uma situação terrível. O presidente foi removido do poder porque estava caminhando para um golpe e a vice-presidente assume e o país entra em revolta porque eles querem novas eleições, eles não querem a vice-presidente no poder. E nós temos visto manifestações terríveis, ateada de fogo em lugares públicos, em várias cidades e pontos centrais do país, da nação peruana. E quando nós olhamos para isso, precisa gerar compaixão no nosso coração. Ah, mas eu não estou lá. É verdade. Mas eu preciso me identificar com a dor de uma nação. Porque o mesmo Cristo que é mediador entre Deus e você, ele é mediador entre Deus e a situação que está acontecendo ali. O mesmo Cristo que é mediador entre Deus e você, ele é mediador entre Deus e o governo político do Brasil. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o governo do Brasil não está nas mãos de homens. Apenas um homem governa sobre o Brasil. Jesus Cristo, o único mediador. Todo poder e autoridade lhe foi entregue a ele, nos céus e na terra. Então, meus irmãos, se apresente diante do Senhor entendendo que quando você ora pelas autoridades, quando você ora pelos homens, seja ele dentro da sua família, fora da sua família, no contexto de igreja local, do bairro, da cidade, o que quer que seja, quando você entende a sua posição diante do Senhor e faz isso, você está, na verdade, investindo para que você viva uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Você quer viver uma vida tranquila e mansa? Isso não depende do Bolsonaro. Isso não depende do Lula.
Isso não depende do pastor da sua igreja local ou da pastora. Isso depende do Senhor, em resposta à sua vida no altar. Se não vivermos uma vida de oração, na prática constante, nós não viveremos de maneira tranquila e mansa, de maneira piedosa e com todo respeito. Agora veja o verso 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. O que é bom e aceitável? Que nós vivamos uma vida de intercessão. Isso é bom e aceitável, tá? O Senhor se agrada disso. Veja, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo e propósito do Senhor é salvar todos aqueles, quanto Ele irá salvar. Quem são esses? Não sei, você também não sabe, ninguém sabe. Só Deus sabe o número daqueles que serão salvos. Só Ele tem ciência desse número, tá? Ninguém mais tem. Mas qual que é o meu papel? Como que eu colaboro com esse projeto salvífico de Cristo aos homens? Esse plano redentivo, tendo uma vida de intercessão. Você entende isso? Tendo uma vida de intercessão. Independente das circunstâncias, se elas são contrárias, e às vezes parece que isso nos chama mais para orar, né? Ou se elas são favoráveis e a gente às vezes pensa, dá para descansar. Não, não, não. O intercessor nunca descansa no campo de batalha. Nunca, nunca, nunca. Não baixe as armas. Não baixe a guarda, melhor dizendo. Esteja em todo o tempo vigilante. Esteja em todo o tempo com o seu coração quebrantado diante do Senhor. Esteja em todo o tempo apresentando ao Senhor a sua oferta de súplica, de intercessão e de gratidão, de ações de graças. Aí veja, o Senhor deseja salvar todos os homens e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ok. Agora a gente vai entrar nos versículos de hoje. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Veja aqui, por que eu li todo o contexto da passagem para entrar no versículo 5 e 6? Hoje a gente quer falar sobre Jesus como o único mediador. Ok, por que eu não fui direto ao ponto? Porque veja que essa afirmação do apóstolo Paulo de que Jesus ele é o único mediador entre Deus e os homens, como homem, isso é resposta para um chamado de vida na intercessão. Quando você vai para a vida de intercessor, de guerreiro de oração, quando você responde a esse chamado do Senhor, a uma vida diante do Senhor em súplica, na prática ali, é na certeza de que Cristo é o único mediador. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se Jesus não fosse o único mediador entre Deus e nós, de nada valeria as nossas súplicas. Não valeria. Por quê? Porque não há mediador. E do contrário, também, se Jesus não fosse o único mediador, se ele fosse um dos mediadores, de fato, nós não precisaríamos ter uma aliança com ele. Era só rogar Antônio, Maria, José, Aparecida, Alberto e quem mais você quiser. Pedro, Paulo, João, Fátima. Mas Jesus é o único mediador. É por isso que é a Ele que nós nos apresentamos. É por isso que diante do Pai nós nos munimos do poder do sangue de Jesus. E quando o Pai olha para você e para mim, Ele já não enxerga mais a nossa condição de destituídos dele, da sua presença. Quando o Pai olha para nós, Ele enxerga homens e mulheres remidos, lavados, purificados com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Mas Ele é o próprio Deus. Como que Cristo, sendo o próprio Deus, Ele se deu a si mesmo em resgate por todos.
porque era necessário isso. Um homem não poderia dar a vida por outro homem de tal modo que pudesse salvá-lo, sendo ele somente homem. Mas Jesus, a resposta perfeita de Deus ao mundo, oh aleluia, ele foi suficiente. Eu quero lhe dizer que Jesus, ele continua sendo suficiente. Ele é suficiente para as áreas que você precisa de resposta. Jesus é suficiente para transformar a situação caótica em que se encontra a nossa nação. Jesus é suficiente para resolver o caos que está acontecendo nas nações vizinhas, nas nações distantes, nos países de contexto de perseguição aos cristãos. Jesus continua a ser o autor e consumador da nossa fé, o único mediador entre Deus e os homens. Ele continua sendo a resposta perfeita, ele continua sendo o bom pastor, ele continua sendo a porta, ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida, ele continua sendo a luz, ele continua sendo o pão da vida, a água da vida, tudo que nós temos proclamado nesses dias. Ele continua sendo a resposta que você precisa, o bálsamo que cura o seu coração amargurado. Jesus continua sendo o fator regenerador das suas feridas na alma e no corpo, porque é por meio do seu sangue que ele faz viva aquilo que estava morto no seu coração. As áreas que estavam destruídas. Jesus redime a nossa nação. Não por causa de você, não por causa de mim, não porque nós merecemos, mas porque nós necessitamos, rogamos a Ele e porque Ele é o único mediador. Então se apresente diante de Jesus entendendo quem Ele é. É a primeira coisa. Como que eu posso viver uma vida de súplica prática, uma vida de oração prática, se eu não sei quem é Jesus? Como que eu posso gerar o ano de 2023, profeticamente, em oração, em palavra profética? Eita, que bênção! Se eu não sei qual a autoridade de Jesus, se eu não sei quem Ele é, se eu não sei do que Ele me habilita para proclamar. Por isso, meus irmãos, Ele é o único mediador. E nos lembramos aqui de Atos 4,12. Pois em nenhum outro há salvação. Porque debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome de Jesus. É em seu nome que há salvação. É em seu nome que emana poder, é do seu nome que emana vida, é do seu nome que emana redenção. Pai, nós nos apresentamos diante da Tua presença em humilhação, em súplica, em contrição, em entrega total. Nos rendemos diante do soberano de toda a terra, Yahvé, o Todo-Poderoso, e nós rogamos a Ti na autoridade do nome de Jesus, o único mediador, para que o Senhor invada cada casa de maneira poderosa, transformando o coração que está, Senhor, afastado de Ti, transformando os filhos, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, transformando o coração dos maridos, restaurando o coração das esposas, transformando os vizinhos, restaurando, Senhor, toda e qualquer circunstância que está apartada, destituída da Tua vontade. Nós proclamamos e enviamos uma palavra profética de transformação, de libertação. Nós ordenamos aos que estão cativos em trevas para que sejam desacorrentados pelo poder profético do nome de Jesus. Nós cremos que apenas Jesus é o mediador entre Deus e os homens, não há outro mediador, não há outro meio de governo absoluto, não há outro meio de transformação, não há outra esperança. Cristo Jesus é a esperança que desceu do céu, que encarnou, que habitou entre nós para nos trazer vida eterna. Jesus, nós te exaltamos com tudo que há em nós. Nós te agradecemos porque o Senhor se fez homem. Ainda que não tenha sido no dia 25 de dezembro, no dia de ontem, num dia como ontem, mas foi num dia, nessa terra, em alguma data, em algum momento na história, o Senhor se fez homem. E nós te engrandecemos por este fato poderoso.
Porque quando o Senhor se fez homem, de maneira incompreensível aos nossos olhos, nós não podemos compreender o mistério da encarnação. Como que o próprio Deus se fez homem, nós não entendemos em plenitude. Mas nós entendemos que isso aconteceu na história. Nós entendemos que no mistério eterno do Senhor, o Senhor foi encapsulado no ventre de Maria, com propósitos bem definidos, de salvar a humanidade, de redimir nações, de reconciliar contigo todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses. O Senhor mesmo reconciliou consigo todas as coisas. Por isso nós profetizamos na autoridade desse Cristo que é o Senhor, desse Cristo que é o mediador da reconciliação do Brasil para com o Pai, da reconciliação da América Latina para com o Pai, da reconciliação da igreja deturpada, negligente, corrompida, promíscua, entregue à prostituição e à idolatria. O Senhor mesmo morreu para reconciliar consigo mesmo uma igreja deturpada. Foi o Senhor mesmo quem se entregou por amor a um povo que nem sequer era povo, por amor a uma gente que nem sequer tinha identidade, para nos dar a filiação eterna. Que tamanha graça, Jesus! Nós não podemos pagar por tamanha salvação. Nós não poderíamos nos oferecer como veículo, como instrumento, como mediadores de uma nova aliança. Nós também não poderíamos fazer uso dos meios da velha aliança para nos reconciliarmos com o Pai. Porque ainda que os meios fossem a sombra daquilo que haveria de se cumprir em plenitude e perfeição por meio do Senhor, mas nós, na velha aliança, éramos imperfeitos. A verdade é que a tua lei é perfeita e restaura a alma, como diz o Salmo 19. Mas nós somos imperfeitos. E por aqueles meios, nós não poderíamos nos reconciliar com o Pai. Poderíamos entregar novilhos, poderíamos entregar ofertas de cereais, poderíamos ofertar todas as coisas por perdão de pecados. Mas isso não nos traria salvação eterna. Tu és o único mediador, aleluia. Oh Jesus, leva a tua igreja a compreender isso, essa verdade eterna e absoluta da suficiência do Senhor como meio de salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado porque tu és o único mediador na vida dos meus irmãos. E nós conclamamos pela tua presença para que o Senhor seja o único mediador no casamento dos meus irmãos. Seja o único mediador, Pai, na vida dos filhos, na vida das crianças, na vida dos adolescentes. Seja o único mediador na vida dos jovens, aqueles que estão corrompidos pelas ideologias deste século, aqueles que foram tomados na sua mente por doutrinas mundanas, por ideologias malignas, aqueles que foram deturpados e corrompidos, Senhor. Seja Jesus o Senhor, o único mediador que transforma o coração petrificado, que quebra, que esmiuça a penha, que transforma, Senhor, aquele que está apartado totalmente de Ti e o coloca no eixo, e o coloca no lugar da Tua vontade, para o cumprimento da Tua vontade. Sê Tu o único mediador. Por isso, nesse mês, referente a agosto de 2023, nós profetizamos que Jesus Cristo, homem, é o único mediador na sua casa. Jesus Cristo, homem, é o único mediador para resolver os problemas políticos, sociais, econômicos da igreja brasileira, da nação brasileira. Jesus Cristo é o único mediador para quebrar todo jugo, para despedaçar os grilhões das trevas, para proclamar a libertação aos cativos, para trazer luz aos que se encontram em trevas. Jesus Cristo é o único mediador
para resgatar o seu coração. Oh, ricandaramanahaxere candalabaxoia. Nós profetizamos a mediação de Cristo sobre as circunstâncias improváveis que se encontram diante de nós. Jesus, nós não entregamos o governo do Brasil nas mãos de homens, mas nós entregamos o governo do Brasil nas mãos daquele que é o único mediador para a redenção do Brasil. Nós estamos em aliança contigo, Jesus. E nós não negociamos a restauração desta nação. Nós não negociamos a redenção do Brasil. Nós não negociamos a pregação do Evangelho àqueles que se encontram cativos e oprimidos. Nós não negociamos a pregação do Evangelho àqueles que nunca ouviram e por isso não creram. Nós não negociamos a pregação do Evangelho àqueles que se encontram com véus nos olhos, com tampões nos ouvidos. Nós não negociamos a tua vida com nada. Nós não trocamos a vida, o zoe de Deus, por nada que se apresente diante de nós como atrativo. Jesus, tu és suficiente. E por toda a eternidade, tu serás suficiente. Nós não precisamos de mais nada, Jesus. Nós não precisamos de meios. Nós não precisamos de maneiras. Nós não precisamos de lugar de adoração, se é em Jerusalém, se é no Monte Gerizim. Nós não precisamos de nada disso. Nós não precisamos de um sacerdote físico, que entre num tabernáculo físico, que vá ao Santíssimo Lugar físico, que entre no Santo dos Santos físico, que ofereça um sacrifício físico. Não! Tu és o único mediador, o suficiente mediador, o completo mediador. Oh, Jesus, obrigado por isso. Obrigado porque para a derrota de Satanás, o Senhor se ofereceu. Obrigado, Jesus, porque o destino eterno de Satanás e dos seus demônios já foi decretado pelo Senhor. Ao morrer naquela cruz, o Senhor abriu para mim, para os meus irmãos. Ao morrer naquela cruz, Jesus Cristo abriu a você, abriu a sua família, abriu a sua casa, abriu a sua parentela, um vivo e novo caminho. Por isso, meus irmãos, desfrutem do vivo e novo caminho que foi aberto por meio do sangue de Jesus. Já não há barreiras. Porque a si mesmo ele se deu em resgate por todos. E esse testemunho, o testemunho de que Cristo se deu em resgate por todos, o testemunho de que ele é o único mediador, esse testemunho deve se prestar em tempos oportunos. Por isso testifique daquele que é o único mediador. Testifique daquele que é suficiente para transformar as circunstâncias mais improváveis da sua vida. Testifique de Cristo. Testifique de Cristo nesse mês de agosto. Testifique de Cristo ao longo de todo o ano de 2023. Testifique de Cristo ao longo dos seus dias na terra. Por isso nós profetizamos. Nós profetizamos um tempo de testemunho. Não apenas testemunho falado, mas testemunho como estilo de vida. Por meio do estilo de vida. Que o seu coração revele que Cristo é o único mediador. Que as suas decisões revelem que Cristo Jesus, homem, é o único mediador. Meus irmãos, creiam firmemente que Ele é suficiente, pois em nenhum outro há salvação. Por meio de nenhum outro pode haver reconciliação entre Deus e os homens. Que o seu coração se convença disso todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias,
todos os dias. Quando seu coração buscar se apoiar em meios externos, em meios qualquer que seja, que não seja Jesus como mediador, abomine logo isso no seu coração. Cristo Jesus, homem, é o único mediador. Ele não foi o mediador apenas, ele é o mediador. Por quê? Porque ele continua reconciliando com o Pai homens de toda a tribo, povo, língua e nação. Por isso, abra o seu coração para compreender o sacrifício de Cristo, o mistério da encarnação, de maneira abundante. Abundante. Nós não entendemos plenamente como que o próprio Deus transforma em homem. Ele é 100% Deus, e ele é 100% homem. Ele não deixou de ser Deus em nenhum momento, e ele não deixou de ser homem também. Pois é, viveu como um de nós, tendo como diferença o fator do pecado, que ele nunca cometeu pecado. Mas, todavia, entretanto, ele mesmo viveu como homem, humilhou-se, não usou por usurpação, vamos tomar o texto de Filipenses 2,5, né? Não, a partir do verso 5, não usou como usurpação ser igual a Deus. Né? Não tomou como usurpação ser igual a Deus, não levou em consideração ser igual a Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, habitando em figura humana. Que amor é esse? Esse é Jesus, o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Talvez você esteja com problemas no seu casamento, não sei. Deixa eu lhe dizer. Permita que Jesus seja o único mediador no seu casamento. Talvez você esteja com problemas com seus filhos, com seus pais, com seu chefe no trabalho, com seu funcionário, com seu vizinho, com seu amigo, com seu colega, com seu pastor, com sua ovelha, pastor. Talvez você esteja diante de uma situação que você diga, não encontre um meio para resolver isso aqui. Deixa eu lhe dizer, Jesus Cristo é o único mediador. Sabe por quê? Porque no perdão nós vemos graça, na reconciliação nós vemos graça, na restauração nós vemos graça, na salvação nós vemos graça, na libertação, em tudo isso nós vemos graça. Então, nós nos apoderamos do texto que diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então, diante daquilo que o Senhor tem feito, enxergue Jesus como mediador daquilo. Meu Deus, houve reconciliação. Jesus é o mediador. Porque nós não sabemos perdoar, porque o perdão provém do Senhor. Então é Jesus que nos ensina a amar, a perdoar. É Jesus que nos ensina a adorar. Jesus nos ensina a orar. Jesus nos ensina tudo. Ele é o mediador. Ele não é mediador apenas para a salvação. Ele é mediador para a transformação de vidas, de mentes cativas. Ele é o mediador para a restauração de uma nação. Ele é mediador em tudo isso. Ele é o mediador. Então não coloque o seu coração nos homens. Em nome de Jesus. Não coloque o seu coração nas circunstâncias. Não coloque o seu coração naquilo que depende de você mesmo apenas. Não. Coloque o seu coração em Jesus. Ele nunca erra. Ele nunca atrasa. Amém? Ele é o único mediador. Jesus Cristo é o único mediador. Por isso nós queremos proclamar, na autoridade do nome de Jesus, que Jesus Cristo, homem, por intermédio do seu próprio Espírito,
entre hoje em cada casa, em cada faculdade, em cada escola, em cada local de trabalho, que Jesus Cristo, homem, por meio do seu Espírito, entre em cada lugar de governo, ponto de governo político na nação. Desde a Câmara dos Vereadores, o gabinete de um prefeito, até mesmo o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional. Que Jesus Cristo, homem, por meio do Espírito Santo, entre hoje em cada ambiente onde há caos e promova vida. Nós profetizamos vida onde há morte. Nós profetizamos libertação onde se esteve em cadeias até aqui. Libertação para uma igreja que está oprimida. Libertação para uma família que está aprisionada. Libertação para um povo que está cativo. Em nome de Jesus. Pai, que isso não se restrinja apenas à igreja brasileira, que isso não se restrinja apenas à família, à casa dos meus irmãos, que isso não se restrinja apenas, Senhor, àquilo que é visível aos meus olhos, mas que esta regeneração divina, esta providência do Senhor, ela alcance todas as nações da terra, que onde precisa haver mediação de Cristo, nós oramos para que seja provocada transformação por meio de Cristo. Ele é o único mediador, Jesus Cristo homem, Jesus Cristo homem. Pai, nós nos apoderamos desta palavra, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. E é diante disto que nós proclamamos. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu glorioso rosto e te dê shalom. Que o zoe de Deus, que a vida de Deus se manifeste em você e se manifeste através de você. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Que você seja envolvido pela graça abundante, superabundante do Senhor. E que Cristo Jesus, homem, o único mediador, se apodere da tua vida, da tua casa, da tua família, da tua cidade, do teu país, das nações da terra, hoje e sempre. Amém. Shalom, shalom. Deus te abençoe.